Boa noite. O nosso programa Gestão dessa semana, dentro dos especiais que a gente está fazendo em relação à Expo Vale, estamos recebendo o senhor Giovanni Leonhard, diretor operacional do Grupo Tritec. Boa noite, Giovanni, tudo bem? Boa noite, professor Gerson. Boa noite aos ouvintes, assistentes. Giovanni, é o seguinte, o nosso programa é bem dinâmico e a gente gosta de entender um pouco mais das pessoas que participam do nosso programa, conhecer um pouco da história delas. Poderia falar um pouquinho do teu currículo, né? Quem é o Giovanni, como é que ele entrou no grupo Tritec, qual a sua história acadêmica, um pouquinho da sua história. Tá certo. Bom, sou natural de Estrela, aqui ao lado. Me formei na antiga FATES em 1990, na primeira turma de administração. E tive a oportunidade de fazer duas pós-graduações, duas especializações, uma em estratégias em agribusiness e uma agora recente que foi na área de branding e business, né? E estou no Grupo Tritec há quase 20 anos, né? E antes disso tive passagens também por banco, experiência em indústria, em sindicato de classe, então bem diversificado, então já andei por diversas áreas, né? E como todo bom administrador, né, a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo, tem que ser meio eclético também, faz parte. Giovanni, a importância, até aproveitar um pouco dessa tua experiência acadêmica, qual a importância hoje de um executivo, de um gestor, como é o teu caso, ter esse contato com a academia, ou melhor, não perder o contato com a academia, porque você voltou depois de alguns anos, né, depois de formado, você voltou a fazer especialização, buscando conhecimento. Qual a importância disso para a carreira profissional de um gestor? Eu vou te dizer que ela é questão de sobrevivência. A primeira especialização eu fiz 10 anos após minha graduação. Foi um longo período. E agora essa mais recente, eu estou na verdade concluindo agora, essa em estratégia em branding e business, e eu estava necessitando disso. Há necessidade desse gás, dessa recarga, porque senão a gente acaba ficando num piloto automático muitas vezes, e fazendo as mesmas coisas, e isso acaba sendo uma reciclagem. Eu entendo como uma reciclagem obrigatória para quem quer estar dentro do contexto, quem quer estar atualizado e quem quer estar no mercado, olhando sempre para frente, né? Olhando para o futuro. Então eu procuro sempre estar olhando para o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos e como é que eu vou estar nesse tempo em termos profissionais, né? E como é que a Tritec, o Grupo Tritec, aproveita esse conhecimento maior do Giovanni agora? Olha, com certeza o que eu entrei para fazer a estratégia em branding e business com um intuito, com um determinado foco, uma necessidade que a empresa tinha de fazer uma avaliação da marca. Durante o curso, eu acabei mudando isso e enxergando exatamente as necessidades que a empresa tinha em termos de posicionamento de marca, em termos de imagem perante a cliente, a identidade que é passada, ou seja, os conceitos estudados nesse curso, eu aproveitei eles extremamente bem. Eu posso dizer que eles são aproveitados 100%. Hoje eu estou com foco, até um pouquinho antes de vir aqui para cá, para a nossa conversa, eu estava atuando e conversando com o pessoal interno, pessoal tático e também muitas vezes até operacional, um foco na área de serviços, que foi uma necessidade que eu detectei dentro da empresa e que precisava ser atacada. Então, em função do curso que foi realizado ano passado, eu elenquei o ano de 2014 como um ano de serviço, em função da especialização que foi feita. E já que a gente está falando um pouco do Grupo Tritec, podia comentar um pouco a história, né? Que eu sei que ela é muito rica. Dois empreendedores que se uniram para desenvolver um projeto que é uma área que cada vez mais cresce, não só por ser
o foco da região, mas também no Brasil todo, que é o agronegócio. Ou seja, a profissionalização da produção rural, da produção de agrícola, pecuária, quer dizer, aonde se insere, como é que é um pouco a história do Grupo Tritec? Conta um pouco para nós, Sassovani. Bom, a Tritec foi fundada em 1986 pelos proprietários atuais Astor Fel e Vilmar Zanotto. Eles são técnicos agrícolas de formação e trouxeram esses conhecimentos técnicos que eles tinham e aliaram isso a um espírito empreendedor nato que eles têm. Eles são empreendedores natos e eles visualizaram oportunidades no mercado de agronegócios e em cima disso eles desenvolveram a empresa. Inicialmente focada na parte de equipamentos para avicultura, onde foi desenvolvido um sistema de resfriamento de aviários, o chamado sistema de nebulização com o bico chimarrão, né? Da onde se originou o nome de fantasia na época da agropecuária chimarrão, que ainda hoje é muito conhecido aqui na região, né? Em virtude de ser uma agropecuária, com ter diversas áreas, tinha bazar, tinha veterinária, então, em virtude disso aí, em determinado momento eles visualizaram a necessidade, não, nós precisamos profissionalizar mais a empresa. E aí, em cima disso, eles optaram por mudar a razão social da empresa para Tritec, né? Onde dava uma conotação de um foco tecnológico, de levar produtos diferenciados aos clientes e saindo desse conceito de um armazém, de vender tudo, né? Então, se profissionalizou, se passou a contratar um profissional como gerente que atua profissionalmente dentro da empresa. Então, isso remonta aí ao século passado ainda, né? Então, a partir disso a empresa foi se desenvolvendo. Em 1998, 98, desculpe, surgiu a possibilidade da gente trabalhar com máquinas agrícolas com a linha Valtra. E aí, a partir disso, houve um impulso muito grande em termos de crescimento da empresa. A empresa é dividida entre antes disso e o pós. Porque em cima disso a empresa possibilitou a empresa abrir novos mercados, a gente expandiu as atividades para Cachoeira do Sul, para Santa Maria, São Gabriel, onde a gente tem as unidades hoje trabalhando com a linha de máquinas, né? Que motivou o crescimento da empresa, né? Bem, nesse primeiro bloco conhecemos um pouquinho mais do Sr. Giovanni, entendemos um pouquinho mais a história do grupo Tritec Chimarrão e vamos encerrar agora, que depois nós vamos conversar um pouco mais sobre como é que funciona, como é que é gerenciar múltiplos segmentos e como é que se faz para crescer cada vez mais, hoje com a empresa ultrapassando as fronteiras do estado, tendo uma filial em Santa Catarina. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso segundo bloco, hoje recebendo o senhor Giovanni Leonard, diretor operacional do Grupo Tritec, e falando um pouco sobre o contexto do mercado de agronegócio, mas principalmente da empresa. Giovanni, como é que é administrar uma empresa como o Grupo Tritec? Multifacetado, multissegmentado, atuando não só no estado, fora dele, não deve ser fácil, né? Olha, e não é, vamos dizer assim, não é fácil, mas eu diria que depois de muito tempo a gente consegue muitas vezes ter as pessoas adequadas nas funções e aí os processos andam. Como administrador e eu como diretor operacional, eu me envolvo diretamente nas áreas operacionais, como diz o nome, enfim, que seriam as áreas de suporte para a área comercial, né? A empresa tem vários segmentos, o segmento de máquinas, que é o principal hoje, que responde por 55% do faturamento, o setor de insumos agrícolas responde por 20% do faturamento, equipamentos para aviários e suinocultura em torno de 10%,
material elétrico, mais a linha de splits, ar-condicionados na ordem de 15%. E essa matemática aí eu estou usando de cabeça, mas fecha aí com a unidade de cereais em Cachoeira, que tem em torno de 15% também de faturamento. Mas são segmentos distintos, mesmo tendo um eixo que é o agronegócio, vocês estão expandindo para outras áreas, né? Vocês estão representando agora a Comeco, se não me falha a memória, né? Vocês começam a expandir para outros segmentos que não é só o agronegócio. E essa diversidade te dá volume, mas também te dá problemas que não existiam antes. Nesse sentido é que eu pergunto, e aí? O que ocorre? Essa linha de material elétrico, a linha de splits que tu citas, a Comeco, que a gente hoje é o representante, são oportunidades que a gente percebeu no mercado, de carências que existiam, ou que existem, de profissionalização de empresas. E aí entra de novo a visão empreendedora dos proprietários de entrar nesses segmentos. A gente monta as estruturas e cada estrutura, vamos dizer, máquinas, essas que eu citei, todas elas são consideradas como unidades de negócio. Elas se autogestionam. A gente tem profissionais que coordenam essas áreas e que tocam um negócio, são responsáveis pela contratação, pela política, pelas ações, pelo planejamento. Então a gente tem isso. Cada área tem sua estrutura, embaixo de um mesmo chapéu. Logicamente, o nosso foco principal é o agronegócio, ou seja, 90% aí do nosso volume está nesse segmento. E essas outras áreas são como oportunidades. E passa principalmente por estruturar os processos e ter as pessoas comprometidas, que é um dos grandes desafios hoje, é ter as pessoas comprometidas. E aí a gente talvez tenha um aspecto de novo que é trazido pelos proprietários, que é um aspecto, a empresa tem um lado humano, que há uma preocupação com o bem-estar dos profissionais que estão lá dentro. E com isso a gente tem conseguido crescer, tendo as pessoas comprometidas, a gente tem conseguido evoluir, né? Qual é o tamanho hoje da Tritec, em termos de funcionários, em termos de estrutura hoje, para a gente ter uma ideia de como é que ela está atuando e aonde ela atua? Temos 200 colaboradores no total, né, distribuídos pela matriz, que é aqui em Lajeado. Temos uma unidade também em Cachoeira do Sul, também uma loja que a gente chama de AgroCenter, como aqui em Lajeado o AgroCenter, é como se fosse um shopping que agrupa as unidades de negócio todas. Em Cachoeira do Sul também temos um AgroCenter que vende máquinas e insumos. Temos também em Cachoeira uma unidade de recebimento de grãos, né? Com capacidade para receber 500 mil sacos, com foco principalmente em arroz, soja e agora também nessa época aí que trigo, recebemos também alguma coisa, milho, né? Credenciados agora ainda esse ano pela Conab para receber, somos a única empresa em Cachoeira do Sul credenciada para receber produtos pela Conab. É um processo complexo de certificação que existe, de processos, de qualidade e de idoneidade que é necessária, porque antigamente a Conab sempre foi muito associada a muitos desvios. Então, é um órgão governamental, né? Exato, a Conab é um órgão governamental que entra muitas vezes no mercado para regular quando há a dificuldade com preços, com a muita queda de preços, eles entram regulando os preços, comprando dos produtores, né? Então, eles têm essa função e aí para isso eles precisam ter unidades certificadas por eles e isso para nós é um diferencial. Temos uma unidade também em Santa Maria, tá? Onde nós estamos trabalhando para construir um AgroCenter. Adquirimos uma área e em 2015 será construída uma unidade nova, na ordem de 2.500 metros quadrados, para abrigar o AgroCenter de Santa Maria, máquinas e insumos, né? Temos uma unidade também em São Gabriel, somente máquinas, e a unidade que tu já citaste antes, de Forquilinha, Santa Catarina, tem foco em equipamentos para avicultura e suinicultura e a linha de splits. E já que
você colocou essa questão toda da infraestrutura, né? Quais são os desafios que a Tritec enfrenta hoje? Colocaste a questão dos colaboradores, mas aparentemente já está alinhado. O que seria desafio hoje de gestão para a Tritec? Desafio de gestão, pois é. O alinhamento de processos, ele precisa ser contínuo, né? A gente tinha um gargalo há épocas atrás aqui em Lajeado, na matriz, que se chamava logística. Com o AgroCenter, a gente investiu e conseguiu resolver, nunca se resolve esse tipo de gargalo, infelizmente, mas a gente chegou muito próximo de uma eficiência desejável. A gente investiu muito pesado na logística em Lajeado, tanto é que o prédio aqui do AgroCenter, aí, que tem 3.500 metros quadrados, ele foi planejado a partir da logística, o dimensionamento dele foi feito a partir disso. E agora, veja bem, depois de 3 anos, estamos completando agora em dezembro, agora que nós estamos com o processo andando, né? O desafio foi muito grande, porque nós em Lajeado tínhamos 3 unidades físicas, tínhamos um depósito, tínhamos uma filial de máquinas e tínhamos a matriz, com toda a parte de escritório. E a gente juntou essas 3 empresas, teoricamente, porque cada unidade é uma empresa, querendo ou não, a gente acha que consegue espalhar a cultura de um lugar para outro. Isso é muito difícil. Esse talvez seja esse é o grande desafio, assim, conseguir levar a padronização do processo que a gente tem na matriz, aquilo que a gente tem de bom aqui, para que o cliente que vem aqui em Lajeado enxergue lá em Cachoeira, lá em Santa Maria, enfim, a mesma empresa, né? Esse é realmente o desafio. Grande desafio. Bem, nesse segundo bloco entendemos um pouquinho mais da gestão da Tritec e, obviamente, aprendemos um pouco mais com o Giovanni, né, no sentido de entender o desenvolvimento de uma organização. Vamos fazer o nosso break e voltamos depois para a gente encaminhar o nosso programa falando um pouco mais das tendências e do planejamento estratégico da Tritec para os próximos anos. Até depois. Bem, no nosso último bloco, hoje recebendo o senhor Giovanni Leonard, diretor operacional do Grupo Tritec aqui de Lajeado, e falando sobre a questão do agronegócio e entendendo um pouco mais como é que a Tritec se insere nesse processo e como ela se desenvolveu. Giovanni, planejamento estratégico da Tritec, para onde vai o grupo daqui para frente? Bom, a gente, cada vez mais o foco no agronegócio para nós é a visão que a gente tem. A gente está inserido no único segmento, talvez, que esse ano se salva na economia brasileira, né? No mercado de máquinas no Brasil, o Rio Grande do Sul foi o único estado que cresceu. No restante do país, principalmente as culturas de cana, café, enfim, no restante do Brasil houve um decréscimo muito acentuado, algodão também. Agora aqui no Rio Grande do Sul não, em função de soja, principalmente o arroz também com um preço bom, o mercado esse ano cresceu. A gente vai conseguir crescer esse ano na ordem de 10 a 15% comparado com o ano passado. Então, se a gente olhar comparativamente com outros setores, estamos bem alinhados. Aí a gente também procura contextualizar para o futuro, né? O agronegócio no futuro. China, uma notícia ainda que saiu agora recentemente na Folha de São Paulo, tem 40% das áreas agricultáveis degradadas pelo mau uso, por poluição. Ou seja, o desafio que eles têm de alimentar aquela população absurda lá, ela vai continuar permanente. E é isso que talvez explica o que tem sido o sucesso do Brasil como um todo nesse segmento e a inserção que a empresa tem. Então, a gente, estrategicamente, olhando o contexto que a gente está, a gente enxerga que vamos continuar fortes. Tanto na produção de grãos, como aqui no nosso vale, principalmente, onde há a transformação do grão em proteína, tanto do frango, como do suíno, como do leite. Na nossa região há uma pouca oscilação econômica
dos problemas que afetam a economia. Muitas vezes o suíno não está bem, o suíno tem uma oscilação maior, mas aí o frango segura as pontas, ou o leite. Então, nesse contexto, a gente tem produtos dentro da visão que a gente tem de oferecer soluções completas para o produtor, desde o plantio, a produção, o cultivo, a colheita, né? Então, a gente tem essa solução completa para o produtor. E aí ainda há os segmentos esses de proteínas, né? Em que também, não só na nossa região, na região do Centro-Serra, em Cachoeira também tem, há projetos de desenvolvimento na região de Santa Cruz para diversificar a cultura do fumo, né? E mesmo também na região de Santa Maria, na Quarta Colônia e na região de São Vicente do Sul, há pequenas propriedades que plantam fumo e que também têm uma diversificação maior, não estão centradas unicamente em milho e soja. Eu acho que tu coloca uma coisa que é interessante, e aí vem ao que nós estávamos comentando, que é a questão que envolve o crescimento do Brasil baseado no agronegócio. A previsão para 2015 é uma super safra de novo. Pelo menos esses são os números que eu tenho visto sendo comentados. Realmente, acaba, apesar de todo um certo ceticismo envolvendo a questão econômica, mas o segmento de agronegócio continua pujante. E há uma tendência, não só da nossa plantação em si, mas também, como você colocou lá fora, existem questões que não favorecem eles. Quer dizer, certamente quem atua nesse segmento vai continuar tendo um crescimento muito interessante. E essa é a previsão no planejamento da empresa. Exatamente, é isso que norteia a empresa, no sentido de enxergarmos isso para o futuro, né? Um aspecto que também interfere muito nesse aspecto todo é a questão de tecnologia, né? Cada vez mais há uma inserção da tecnologia no campo e com isso há um aumento da produtividade nas lavouras. Ou nas lavouras, ou mesmo também nos aviários, né? Há um investimento, né, para reduzir mão de obra, porque cada vez mais a mão de obra para essas áreas é escassa e o investimento em tecnologia se faz necessária. E a gama de produtos que a gente tem, cada vez mais vem facilitando isso. Hoje a gente tem instalado já em São Gabriel uma torre que permite o monitoramento da frota de colheitadeiras, tratores, pulverizadores que um proprietário tenha, que o cliente tenha, onde ele pode monitorar isso de casa. A precisão de um plantio entre a plantadeira, ela tem uma margem de erro de no máximo 0,5 centímetros. O ganho de produtividade, a redução de custos que eles têm com esse investimento é gigantesca. E isso, de novo, coloca o Brasil nesse contexto, coloca a empresa nesse contexto, e isso nos dá essa tranquilidade assim, de olhar para frente e de possibilitar daqui a pouco até expansões. A gente tem a intenção até eventualmente de expandir, dentro das possibilidades que existem de mercado, de expandir para outras regiões geográficas, né? Você colocou uma coisa interessante também, no sentido que a gente estava comentando antes, de termos de planejamento estratégico, que é a chamada agricultura de precisão, né? Esse processo no qual você cada vez mais tem a tecnologia no campo, seja ela na própria agricultura ou na pecuária e outros segmentos como sendo abordados. Tritec está entrando nesse segmento também, cada vez mais forte? Sim. Esse é um benefício que a gente tem das nossas marcas que a gente representa. Tanto a Valtra na parte de máquinas, né, na parte de tratores, colheitadeiras, como também na linha de insumos, que a gente é representante da Monsanto, assim como também outros grandes fabricantes como FMC, Syngenta, Piratini, fertilizantes. Mas a Monsanto, ela hoje é uma referência, porque os investimentos em desenvolvimento de novos produtos, ela é absurda. Então, cada ano são lançados novos produtos. O objetivo da Monsanto, em 2008, quando eu tive a oportunidade de fazer uma visita nos Estados Unidos, a unidade de produção deles, é
é duplicar a produção mundial de alimentos até 2025. E com isso eles têm um lançamento de produtos que hoje esses lançamentos já estão aqui conosco, que são as sementes com proteção contra lagarta, sementes com proteção contra a lagarta da raiz, enfim, com proteção contra o Roundup, né? Então isso dá um dinamismo e uma produtividade muito grande. No futuro, não sei, aí não sei precisar quando, vamos ter variedades mais resistentes ao frio, que permitem aumentar a janela de plantio para que não é qualquer geada daqui a pouco que detona com uma lavoura plantada. E o outro que é que essa que eu acho que é a grande revolução, são variedades que não necessitam tanta água. Então isso, logicamente, aqui na nossa região vai ser importante, mas regiões como o Nordeste, África, onde há uma escassez hídrica muito grande, vão possibilitar o aumento de produção de alimentos. E, de novo, isso a gente vai disponibilizar. Então, a tecnologia da máquina, mais a tecnologia que a gente tem na semente, vão alavancar nossos negócios. Cada vez mais, né? Isso aí. Depois dessa aula toda sobre desenvolvimento tecnológico na questão de agronegócios e gestão, gostaríamos de agradecer ao senhor Giovanni Leonard, né, diretor operacional do Grupo Tritec, e, obviamente, novamente, né, dentro desse contexto de Expo Vale, fazendo um programa um pouco diferenciado, mas sempre bom, em contato também com o público todo que está aqui, que é maravilhoso dentro desse contexto. Agradecendo a todos pela atenção, até um próximo programa, saúde e sucesso sempre para todos nós. Até lá!